Boa noite, meus queridos irmãos. Jesus esteja em nossos corações para mais uma reunião de aprendizado. É com muita alegria que eu vejo todos vocês aqui, que continuemos na paz do nosso Mestre. Nós vamos iniciar convidando a Fátima, nossa irmã, para ler a mensagem e fazer a prece inicial. Boa noite a todos. Nós iniciaremos lendo uma mensagem recebida aqui na nossa casa. Meus irmãos, que a paz de Cristo seja convosco. Quando em sua primeira epístola o apóstolo Pedro deixou gravado para a eternidade que o amor, somente o amor, cobre a multidão dos pecados. Deixava a síntese de todos os ensinamentos na sua prática, na sua vivência. Quanta experiência se torna necessária para compreendermos a simplicidade dessa frase. Quantos e quantos de nós nos embrenhamos pelo mar do orgulho, ancoramos por tanto tempo no porto do egoísmo, deslumbrados pela vaidade, pelos interesses que só trazem aflições, que só nos prendem na loucura, no desvario. O amor nos liberta de nós mesmos, esse sentimento que vai nos ensinando pouco a pouco a nos desapegarmos do que não tem valor, que nos ensina que a reparação está nesse sentido íntimo de autovalorização como ser imortal, como ser divino. Ah, meus amados, quando a consciência desperta, nos traz esse ensinamento de que não basta um arrependimento, uma expiação. O importante é a coragem de repararmos cada desamor, cada erro, porque assim procedemos ao chamado divino do Pai, que chama toda criatura ao despertar de si mesma, para amar em plenitude. Todos nós que já vagueamos pelos caminhos tortuosos do ego, despertamos na luz do amor que nos convida à reparação, num esforço íntimo do trabalho, do progresso, mas sobretudo na felicidade de olharmos os erros e como queiram os pecados e não mais sofrer, e sim agradecer, porque nos ensinaram a buscar nas experiências em que um dia nos capacitamos a entender finalmente que o amor, somente o amor, cobre a multidão dos pecados. Então, diante dessa mensagem lindíssima, nós vamos fazer a nossa oração, primeiramente agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, por estarmos aqui, cada um que dedicou esse momento tão glorioso na sua agenda de poder compartilhar um pouco dos ensinamentos de Jesus. Então, nós pedimos nesse momento aos benfeitores espirituais que possa iluminar o nosso palestrante e também gostaríamos de pensar um pouco sobre essa frase de Pedro: o amor cobre a multidão de pecados. Nós somos os trabalhadores da última hora. Então Jesus vem nos chamando há séculos, talvez milênios, para compreendermos o que Jesus espera de nós, o que Deus espera de nós. E Pedro resumiu nessas palavras: então vamos amar sem julgamento,
gente possa compreender nessas palavras tão singelas a profundidade que ela representa. Que Jesus abençoe a todos e nos ilumine. Assim seja. Meus irmãos, hoje vocês devem estar sentindo a falta da Fabiana, mas ela foi para Monte Carmelo fazer uma palestra e nosso palestrante hoje é o Fred. Ele vai falar sobre semeador saiu a semear. Semeador saiu a semear. E hoje ele tem que pular miúdo aqui, porque ele vai palestrar e tomar conta do computador. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que a paz e o amor do Mestre Jesus permaneça envolvendo os nossos corações, que a espiritualidade benfeitora esteja conosco, nos protegendo, nos trazendo conforto para termos aí as reflexões necessárias sobre um tema tão profundo como a nossa irmã Joana trouxe, que é o semeador saiu a semear, a parábola do semeador, a parábola da semente. Mas antes, registrar sempre o agradecimento ao coral que nos brinda com a abertura aqui, com esse preparo que é feito com as músicas cantadas aqui todas as segundas-feiras. Então, meus irmãos, quando a gente fala da parábola do semeador, ou parábola da semente, estamos em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 1 a 9. Rapidamente eu vou fazer a leitura, ela é curta, e a leitura vai servir de base no desenvolvimento do tema, tendo em vista a profundidade desse tema, que é a parábola da semente. Foi dita por parábolas, que Jesus se reuniu ali na barca e disse. Aí eu peço licença para fazer a leitura do capítulo 17, o início, sede perfeitos do Evangelho, segundo o Espiritismo. Naquele dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à borda do mar, e vieram para ele muita gente, de tal sorte que, entrando em uma barca, se assentou, e toda a gente estava em pé na ribeira. E ele lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo. Então, olha que bonito, imaginando Jesus ensinando ali, no caso, os discípulos. Eis que aí saiu o que semeia a semear, que é o tema da palestra. E quando semeava, uma parte das sementes caiu junto da estrada, e vieram as aves do céu e comeram-na. Outra, porém, caiu em pedregulho, onde não tinha muita terra, e logo nasceu porque não tinha altura de terra. Mas, saindo o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, se secou. Outra, igualmente, caiu sobre os espinhos, e cresceram os espinhos, e estes a afogaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e dava fruto, havendo grãos que rendiam a 100 por 1, outros a 60, outros a 30. O que tem ouvidos de ouvir, ouça. Está em Mateus, novamente, capítulo 13. É muito bonita essa parábola, porque ela vem nos trazer aqui, vem nos mostrar as diversas formas que temos para aproveitar os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Então, as várias maneiras que nós temos, olha que beleza, de aproveitar os ensinamentos do Cristo. Então, a parábola vem nos mostrar isso. Vamos aqui compreender cada uma dessas passagens, especialmente o fundo moral da parábola, que é o que nos interessa, vamos dizer assim, como que nós estamos aqui, se somos a estrada, a semente, o pedregulho, se somos o espinho, ou se essas sementes já caiu em terra boa, terra que frutifica. Então, quando se fala da parábola do semeador, quando Mateus vem nos trazer essa passagem, logo em seguida vem os versículos 18 a 23, que não vamos fazer a leitura logo, mas vem explicar
quando Jesus saiu a semear, uma parte dessas sementes caiu na estrada. E as aves do céu vieram e comeram. O que são esses? Quem que recebeu essas sementes? São aqueles que ainda não compreenderam e não ouviram os ensinamentos de Jesus. São aqueles que ainda estão arraigados muito na matéria, no ego, e não é crítico, o Espiritismo vem esclarecer. São aqueles que ainda não ouviram, como se diz aqui, com ouvidos de ouvir. E claro, terão o seu tempo para isso. E as sementes que caíram, meus irmãos, as sementes que caíram na estrada, aquele que recebeu, ele ouviu os ensinamentos, só que ele não consegue ainda o quê? Pôr em prática. As sementes que caíram no pedregulho, aqueles que receberam essa semente, como diz aqui, e o sol as queimou, é porque não tem a raiz, não tem a base, não tem ainda aquela semente que nós devemos plantar no nosso coração. Então aí o sol vem e queima, né? Os melindres, né? Quando ela fala de pedregulho aqui, é aquele que ouve, mas ele ainda se melindra, com o ego ainda, compreende, mas não quer compreender. É aquele, muitas vezes, espírita ou não espírita, que ouve os ensinamentos do Cristo, mas fala que ele é bom para quem? Para o próximo. Já ouviram isso? Não, eu ouço o que é falado lá, mas ó, serve para você. Vi uma palestra hoje lá no Semeador, lembrei de você, porque tudo que foi falado lá é para você. É isso que nós precisamos. Então, o pedregulho, quando as sementes caem no pedregulho, é nesse sentido. No sentido de que ouvimos ainda, de que aquele ouve a palavra, mas ainda qualquer ofensa escandaliza. Qualquer palavra dirigida para ele, ele se melindra. Então, ainda não está frutificando, como Jesus veio nos ensinar. E temos as sementes, meus irmãos, que caíram nos espinhos. Essas que caíram nos espinhos, que é interessante, que aqui nós ouvimos os ensinamentos, aceitamos eles, ouvimos, aceitamos e aceitamos, mas as riquezas materiais e as tentações mundanas sufocam a razão, sufocam ainda o nosso coração, e esses espinhos sufocam as sementes que antes, no início, poderiam frutificar, e agora os espinhos vão, como se diz, furá-las. E claro, para termos o consolo, temos as sementes que são jogadas em terra boa, aquelas que são deixadas pelo Cristo no coração daqueles que querem se melhorar. Quando ele fala aqui, Mateus fala que a semente que caiu em terra boa é aquela que serve para frutificar, para render e para evoluirmos, está nos mostrando que é ela que nós devemos o quê? Buscar. Como buscar essa frutificação? Quando se fala aqui em sentido figurado, é buscar fazer germinar em nossos corações a edificação do reino de Deus. É difícil, não é? A boa semente aqui, ela vai frutificar onde? É na terra do vizinho que a gente vai ficar olhando? Olha, eu vejo lá, eu já sou evoluído, meu vizinho que precisa ir lá na palestra, ele que precisa evoluir. Essa frutificação nós devemos buscar fazer germinar onde? Em nós. No nosso coração. É esse o sentido da parábola. Por isso que é profundo e consolador. Porque vem ao mesmo tempo nos dar o caminho e alargar a nossa visão. E o principal, ampliar os nossos ouvidos.
para que tenhamos ouvidos de ouvir, e não apenas ouvir materialmente. Então, quando essas sementes frutificam, nós devemos buscar o que precisamos, vocês concordam? Fazer para ela frutificar. Se eu for egoísta, eu vou frutificar? Se eu for orgulhoso, se eu for vingativo, se eu for maledicente, se eu me envolver em uma roda para falar mal do próximo, eu estou frutificando alguma coisa no meu coração? É esse o sentido. Só um minutinho. Eu sei. Obrigado. Obrigado, não. Eu sei que você pode ficar. As sementes que vão frutificar são aquelas que germinarão nos corações e buscarão a sua transformação moral. A nossa transformação moral. O desenvolvimento das virtudes, meus irmãos. Isso é muito bonito, isso é muito profundo. Quando nós vamos lá na questão 893 de O Livro dos Espíritos, eu peço licença aqui para falar dela, que ela é curta, mas ela vem perguntar, né? A Kardec pergunta: qual a mais meritória de todas as virtudes? Então eu quero desenvolver, eu quero me melhorar, eu quero evoluir. O que eu preciso desenvolver em mim? O Livro dos Espíritos explica na questão 893. Até o estudo foi ontem, domingo, nosso irmão Francisco está aqui, conduziu ontem a questão lá da lei de justiça, de amor e caridade. Está um capítulo belíssimo, o estudo do Livro dos Espíritos. Então a questão 893, olha a pergunta de Kardec: qual a mais meritória de todas as virtudes? Está no capítulo que fala da perfeição moral. Aí vem a resposta dos espíritos superiores: todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas são indícios de progresso no caminho do bem. Aí aqui, olha que interessante essa reflexão. Há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem segundas intenções. Aí finaliza os espíritos: a mais meritória é aquela que se baseia na caridade mais desinteressada. Olha que interessante. Então, todas as virtudes nós temos mérito, né? Quando a gente desenvolve, quando a gente vence um vício, quando a gente consegue superar um obstáculo. Mas aquela que o Espiritismo vem nos mostrar, aquela que vai nos dar aquele up, sabe? Vai nos permitir evoluir na escala espiritual, é a mais absoluta e desinteressada, o que, meus irmãos? Caridade. É quando nós buscamos combater as nossas más tendências, os nossos próprios vícios, e não buscar combater os vícios de quem? Do vizinho, do próximo. Claro, quando a gente está falando de filhos menores, que nós temos que conduzir a educação, mas aqui é no sentido de combater os nossos vícios, as nossas inferioridades, que é o que nos faz permanecer ali ainda como as sementes que são jogadas nos espinhos. Quando nós começarmos a dar mais importância, preponderância aos bens espirituais em detrimento dos bens materiais, estaremos desenvolvendo virtude. A virtude a gente compra, meus irmãos. A gente compra alguma virtude? O que vocês acham? A gente sai comprando virtude? Não. Virtude a gente desenvolve. E é interessante que a gente só desenvolve a virtude se a gente for reduzindo o quê? Os vícios. Vocês concordam? Porque se eu quero desenvolver a caridade, o amor, a minha transformação moral, e ao mesmo tempo ser egoísta e vingativo, alguma coisa errada existe. Se ao mesmo tempo eu quero dizer que sou cristão, que sou espírita, que sou pessoa de bem, mas desejo a morte do próximo, temos que, talvez, revisar os nossos posicionamentos no sentido do respeito, não da imposição. E nos colocarmos como se fosse Jesus. Então, se fosse Jesus, o que ele faria? Olha que norte que nós temos, não é bonito? Se fosse Jesus, qual a conduta que ele tomaria? Ele faria assim? Porque nós temos a consciência, nós temos o livre-arbítrio, nós temos o discernimento hoje.
Então, se eu quero fazer frutificar essa semente, que eu busque, que sabemos que é difícil, mas que busquemos o quê? Colocar Jesus em todos os nossos atos. Não é aquele fanatismo, que agora, né, que muitas vezes está sendo falado aqui de forma instrutiva, que agora eu sou espírita, entendo de tudo. Não é isso. É no sentido de buscarmos em nós a maturidade do nosso senso moral. Isso é profundo. Como que a semente vai frutificar se o meu senso moral, se a minha moralidade, eu percebo que ainda não é aquela que o Evangelho nos traz? Olha que interessante, olha que chamado. E um dos piores vícios que nós temos, meus irmãos, que é muito falado aqui na doutrina, especialmente em Kardec, Jesus combateu muito. Qual vocês acham, meus irmãos, que é o pior dos vícios? Todo vício é ruim, né? Seja ele moral e material. Mas Kardec perguntou até isso, né? Vamos dizer, qual que é o vício mais radical? Kardec era muito metodológico. Então ele não perguntou qual que é o pior vício, ele perguntou qual que é o vício mais radical do ser humano. Quem arrisca? O mais? Egoísmo. Já responderam aqui na frente, acredito que lá atrás. Se o egoísmo é o vício mais radical, significa que todos os outros vícios decorrem de quem? Dele. Então, sob uma análise racional e lógica, o que eu preciso fazer para evoluir, para frutificar a semente no meu coração? Destruir o quê? O egoísmo. A gente vê o egoísmo andando por aí, meus irmãos? Não vê, né? Oi, egoísmo, a gente vê isso porque ele é silencioso. Vocês concordam? E não é só aquele egoísmo explícito, principalmente aquele egoísmo implícito, aquele que está incrustado nas profundezas dos nossos corações. E uma única pessoa pode destruir. Quem que é? Nós. Não tem outra. Pode ter ajuda, claro, nós precisamos, solidariedade, vivemos em sociedade. Mas para destruir esse, como diz lá no Evangelho, esse verme roedor que é o egoísmo, pai do orgulho, da vaidade, da prepotência, do preconceito, nós precisamos encontrar ele aonde? No próximo ou em nós? Em nós. Ah, mas fulano é egoísta demais. Ó, a palestra hoje falou foi para você. Aí nós queremos reduzir a luz do próximo, vocês concordam? E é isso que o Cristo nos ensinou, reduzir a luz do próximo, buscar rebaixar o próximo, ou buscar fazer brilhar mais intensa em nós a nossa luz. Porque todos somos iguais, criados da mesma forma, sem preconceitos. Todos alcançaremos um dia a condição de espírito puro, não alcançaremos? Agora eu quero fazer germinar no meu coração a virtude do combate ao egoísmo. O Livro dos Espíritos fala, e também Kardec pergunta, o que devo fazer para destruir o egoísmo? Quem dá a resposta? Quem pode auxiliar? O que eu preciso fazer para destruir o egoísmo? Porque quando a gente vai destruindo ele, essas sementes começam ao quê? A frutificar, a render. E o mais importante, evoluir. A gente começa a evoluir. A doutrina espírita é muito consoladora. Uma doutrina de amor, como foi até falado na mensagem aqui, o amor cobre a multidão de pecados, profundidade disso, né? Atire a primeira pedra que nunca pecou. Então, para desenvolvermos as virtudes e combater esse egoísmo, eu me lembro de uma história que está na Revista Espírita, de setembro de 1865. Ela retrata bem o egoísmo, e não é um julgamento, é uma história. De setembro de 1865. Então conta-se que em Lyon morava um rapaz e sua tia. E essa tia tinha um amor muito grande por ele. Um amor de mãe mesmo. Por esse sobrinho. Esse sobrinho não era uma pessoa ruim, como diz lá na história. Era uma pessoa boa, não falava mal de ninguém, como se diz lá. Não era, vamos dizer assim, um adolescente, melindroso. E vivia com essa tia. Só que esse sobrinho, ele era um pouco preguiçoso.
tia já estava de idade e ela precisava fazer algumas tarefas à época, né? Lá em 1860. Tarefas domésticas, algumas tarefas ali que a idade dela já não permitia e que ele, com a força masculina que ele tinha, ele poderia o quê? Auxiliar ela. E todas as vezes que ela chamava ele educadamente, carinhosamente, sem imposição, para ele auxiliar ela a fazer um trabalho, qual era a reação dele? Não, agora eu estou cansado, não posso, preciso deitar, preciso acender o cachimbo, como diz lá na história. E ela sempre ali o quê? Acolhendo, nunca julgando. E saía, deixava ela, muitas vezes os amigos chegavam na casa, via ela ali já com até uma hérnia que foi desenvolvida nela, em razão dos esforços. E um dos amigos disse: você não vai fazer nada para ajudar? Ele: não, ela consegue. E aí esse mesmo amigo ajudou a senhora a desenvolver uma atividade. E uma certa feita, esse sobrinho estava lá com ela, com a tia. Ele estava lá com a tia e ela chamou ali para desenvolver uma tarefa com ela. Aí ele já estava assim, vamos dizer, tão de saco cheio. Está vendo as oportunidades que nós desperdiçamos? E pegou o carro e saiu para não ajudar. Quer dizer, ele não ia sair. Ele saiu da casa para não ajudá-la. Isso é egoísmo? Só que quando ele foi atravessar um semáforo, veio uma viatura e eles colidiram e ele desencarnou. Olha que tragédia. E ele desencarna. É aquilo, né? Ai, se ele tivesse ficado, se ele não tivesse sido como nós somos, às vezes o quê? Egoístas. E no plano espiritual tem a comunicação, vem falar que o maior sofrimento dele era o quê? O arrependimento de não ter ajudado a tia que permaneceu viva, com algumas doenças, em razão dos esforços que ele, como diz na história, não auxiliou. E o egoísmo que acometia esse irmão o acompanhou após o desencarne. É isso que nós queremos? Ser egoístas ou sermos mais gentis, empáticos, caridosos? Todos nós aqui. É isso que o Espiritismo vem buscar. E essa tia fez muita oração para o seu sobrinho, porque ela amava ele demais. E não julgou. Tá vendo? Se tivesse me ajudado, teríamos desencarnado. Não. A dor que ela sentia de não ter ele ali. Porque ela amava ele de todas as formas. Nunca saiu da boca dela uma ofensa contra ele ou uma reclamação. Quando ela pedia e ele não atendia, ela mesma realizava. E esse egoísta, esse ego, está vendo como é silencioso? Ele narra a história que ele não tinha ali vícios graves, vamos dizer assim. Tinha, né? Que é o egoísmo. Mas não era uma pessoa raivosa. O egoísmo ele é muito silente. É esse o principal vício, meus irmãos, que nós devemos buscar o quê? Combater em nós. É esse aquele vício que nos mostra o lado ruim. Porque quando a gente fala do egoísmo, nós temos que ter um discernimento do bem e do mal. Nós temos esse discernimento. Quando nós fazemos alguma coisa, sabemos se é boa ou ruim, sim ou não? Sabemos, não sabemos? A nossa consciência é o melhor juízo que nós temos, vocês concordam? O livro dos Espíritos chama até de tribunal da consciência. A gente escapa do julgamento da nossa consciência? Não. Então, se eu quero melhorar, se eu quero fazer frutificar essas sementes, eu tenho que começar, que possamos começar a o quê? A tirar do nosso coração essas ervas daninhas. Essas ervas que vão nos trazer muitas vezes o quê? Sofrimentos, dores, decepções. Essa competição que hoje nós vivenciamos, não competição saudável, mas essa competição muitas vezes aqui em querer ser melhor que o outro, querer reduzir o outro, querer sempre
ter a razão e não respeitar o quê? A opinião do próximo. Quando Jesus vem e nos diz o quê? Amai-vos. Amai-vos uns aos outros. Destruir o egoísmo. O melhor remédio para destruirmos o egoísmo? Amar. Agora, é fácil amar? Próximo. É fácil amar aquele que nos ofende? É fácil amar o inimigo? Não é, sabemos. Mas Deus colocou em nossos ombros mais do que a gente suporta. O que vocês acham? Os nossos ombros suportam? Suportam. Tem hora que fraqueja, tem hora que precisamos do auxílio. Mas quando nós escolhemos encarnar aqui, isso é muito bonito. Quando nós escolhemos encarnar aqui, nós tínhamos consciência do gênero das nossas provas. Está na questão 253 do Livro dos Espíritos. Então antes de encarnar eu tinha ali mais ou menos conhecimento, eu escolhi, se não for uma encarnação compulsória, eu tinha conhecimento do que eu ia passar, sim, de uma forma detalhada, lógico. Mas muitas vezes, quem que pede a prova? Muitas vezes não, né? Quem que pede? Nós que cremos na vida futura, na reencarnação. Nós. Está no Livro dos Espíritos. E aí nós pedimos, a prova vem, nós não suportamos, o que é normal. Estamos aqui para aprender, não somos perfeitos. E ao invés de buscar melhorar, nos revoltamos contra Deus, geralmente. Mas por que você pôs isso aqui na minha casa? Por que eu tenho que trabalhar fulano todo dia? Não é isso, muitas vezes, nossa reclamação? Por que eu moro com essas pessoas? Aí nas respostas, né? Porque você escolheu. Porque nós, através do nosso livre-arbítrio, o livre-arbítrio é uma dádiva. Nós escolhemos passar por provas, porque sem as provas e as expiações nós conseguimos evoluir. Não. Olha que racionalidade. Como que eu quero evoluir sem superar os meus desafios, os meus egos, a minha vaidade? Nós escolhemos as provas justamente para o quê? Para evoluir. E a doutrina espírita nessa parábola vem logo em seguida falar do quê? Do dever, dos superiores, dos inferiores. Vem falar aqui do homem no mundo. Interessantíssimo esse capítulo 17, Sede Perfeitos do Evangelho. O homem no mundo. O que nós somos aqui hoje encarnados? Quando a gente para pensar, vocês já pararam para pensar, o que eu estou fazendo aqui hoje? O que eu estou encarnado aqui? O que eu estou fazendo sendo espírito semeador? Por que eu venho até aqui? Esse homem no mundo que o Evangelho traz, é interessante que ele vai nos falar o seguinte, uma frase aqui que é muito forte, que mostra essa relação que nós temos com outros espíritos, com outras pessoas que muitas vezes nós reclamamos, mas que estão ali para a nossa evolução. O Espírito Protetor em Bordeaux, ele diz o seguinte: fostes chamados ao contato de espíritos de naturezas diversas, de caracteres antagônicos. Não é isso? Então a gente quer que o próximo seja igual a gente, tenha a mesma opinião. Então fostes chamados a isso. Não melindrai a nenhum daqueles com quem vos encontrares. Esse é difícil. Não melindrai com nenhum daqueles que vos encontrares. A ler aí é fácil, né? Isso. E a prática nós sabemos que é difícil. Estais sempre alegres e contentes, mas com a alegria de uma boa consciência e a aventura do herdeiro do céu, que conta os dias que o aproximam de sua herança, a herança celeste, a herança divina. O caminho, as maneiras para desenvolvermos essas sementes estão colocadas aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, os ensinamentos que o Cristo já trouxe há muitos séculos. Só que muitas vezes, como se diz lá, as sementes que caíram nos espinhos, nós preferimos optar pelo caminho errado, pelo caminho que vai nos conduzir àquela chamada porta estreita, a porta larga, que é a porta da perdição. É aquela em que nós nos debaldamos com as paixões terrenas. É aquela em que nós queremos apenas o ter, e esquecemos do quê? Do ser. Está vendo como a resposta vem? Quantas vozes aqui? O ser espiritual.
eu quero ter, é importante nós termos, é importante trabalharmos, mas o convite para sairmos dessa porta larga e adentrarmos a porta estreita da salvação, do amor, aquela que nos conduz ao reino dos céus, está colocado para nós. É aquela frase que todos conhecem, quer ver? Muitos serão os chamados, e poucos serão os escolhidos. Que é uma parábola muito profunda, igual a das sementes. Que não é que Deus escolhe, hoje eu vou levar o Simeão, vou levar a Fátima, é assim que Deus faz? O que vocês acham? Nós somos sorteados pela doutrina espírita? Não. Quem serão os escolhidos, meus irmãos? Aqueles que combaterem as más tendências. É esse o filho que Deus quer de volta à sua casa. Há várias moradas na casa de quem? De meu Pai. Há várias moradas na casa de Deus. Então, muitos dos chamados, poucos escolhidos, porque a parábola da semente. O Yuri, pode cair. Pode ser parei. Você vai mantendo, obrigado. Ele está gravando no YouTube. Então, muitos dos chamados, poucos escolhidos, vai entender que Deus tem os seus eleitos. Talvez até a nossa criação fomos ensinados assim. Isso não é crítica, sabemos. Mas é assim que funciona? Alguém tem privilégio na lei de Deus? De Deus, não. Legislação humana é outra coisa. Mas na lei de Deus, alguém tem privilégio? Quem são esses escolhidos? Aqueles que seguirem pela porta estreita, a porta da renúncia, a porta da abnegação, do devotamento a Deus. Porque eu vou lá, faço o Pai Nosso, falo seja feita a sua vontade, saio, xingo, ofendo. Isso vale para todos, né? Inclusive para os palestrantes, não é? O que eu tenho que fazer? Me condenar? Vou ser queimado no fogo do inferno? Não, eu vou fazer igual Santo Agostinho. Ao final do dia, vê lá o que você fez. Se ofendeu alguém? Sim. Então faça o que no outro dia? Não faça de novo. Se possível, reconcilie. Então, quando nós temos lá muitos desses chamados, é porque as sementes já foram o quê? Jogadas. Jogadas com carinho, com amor. E a parábola vem nos mostrar que estão aonde essas sementes? Aqui. Estão no nosso coração. E isso é muito bonito. Porque se está aqui, ela vai germinar. Mas germina de uma hora para outra? Você planta café hoje, por exemplo, amanhã o pé já está pronto para colher? Não. É um processo evolutivo. Cada um no seu tempo. Vocês concordam? É aquele igual na escola. Você quer fazer certinho, passar de série, não tem lá quem estuda, quem não estuda. Não é assim. E se eu não passar aqui dessa encarnação, eu vou reprovar? Não é? Podemos até reencarnar aqui novamente em outros mundos. Porque quando a gente tem a noção, já finalizando, meus irmãos, da reencarnação de uma forma racional, nós começamos a compreender. Se eu saio daqui da casa do Espírito Semeador hoje e ofendo, e amanhã também, eu estou optando por qual porta? Pela porta larga, e a reencarnação está sendo o quê? Ruim. Está sendo ruim. Eu não estou aproveitando a minha encarnação. Porque muitas vezes nós reclamamos até do gosto do alimento, né? Se eu estou aqui para evoluir, que eu possa ser um dia esse escolhido. Mas com mérito. Desde que seja em razão dos meus esforços próprios, dos meus próprios esforços. Porque uma coisa que a doutrina nos mostra de uma forma carinhosa, de uma forma muito amorosa, é o quê? Que nós não vamos mudar o próximo. Nós não vamos conseguir, podemos até achar que conseguimos, que o próximo seja como nós. Eu não tenho que buscar fazer germinar a semente no coração, eu posso auxiliar, mas eu devo buscar o quê? E aí a sublimidade da doutrina. Devemos buscar o quê? Fazer germinar em nós. Porque com essa germinação nós estamos nos aproximando de Deus, nos conectando a Deus. Porque o Espiritismo é uma religião, é uma doutrina filosófica
Mas por que eu frequento o centro espírita? Por que eu estudo o espiritismo? Porque alguma coisa tem, vocês concordam? Alguém veio aqui à toa hoje, principalmente o trabalho do passe que nós temos, tanto que é bom, não é? Hoje, com essa espiritualidade que está aqui nos acolhendo, por que nós viemos aqui? Buscar respostas, buscar consolo, amizade, e o principal, é a era em que nós buscamos o que, meus irmãos? Entendimento, compreensão, é a era da razão. O dever, como diz Lázaro, é o galardão da razão. Enquanto ainda estivermos misturando a razão com a emoção, com o fanatismo, com a fé cega, talvez estaremos aptos a colher dores. Mas, se ouvirmos, como diz aqui em Mateus, tem quem tem ouvidos de ouvir. Se ouvirmos e compreendermos os ensinamentos do Cristo, as várias maneiras que nós temos de aproveitar, nós estamos começando a galgar mais um pouquinho o nosso lugar no reino do céu. Vocês concordam? Ah, mas aqui na terra é um mundo de provas e expiações. O mal reina aqui. Vocês concordam que é o mal reina? Você já percebeu que muitas vezes nós somos egoístas porque nós vemos o outro sendo egoísta? Alguém já percebeu isso? Ah, mas se o outro é egoísta, se ele fez isso, eu vou fazer também. Se ele é ruim, por que eu vou ser bom? É da natureza humana, não é? Muitas vezes, o contato do egoísta muitas vezes nos torna egoístas, mas é o nosso livre-arbítrio. Porque nós sabemos que a Terra, por ser um planeta de provas e expiações, o mal ainda reina, mas não é o mal no sentido da desgraça completa, da condenação, não. O mal reina porque nós precisamos vencer ele. Cabe a nós vencer o mal que habita no nosso coração. Porque se eu só penso no próximo, se o próximo é ruim, se eu faço julgamento, até acho que a palestra da Fabiana vai ser sobre julgamentos. Se eu julgo o próximo, eu estou sendo cristão, que está em Mateus, não julgues para não seres julgados. Porque com a mesma medida que você julga, com a mesma régua que nós julgamos, com a mesma intensidade, nós um dia também seremos o quê? Julgados. E talvez aquele que a gente julgou conseguiu superar melhor do que nós. Olha que reflexão. Eu quero germinar em mim, eu quero que essas sementes frutifiquem, mas eu julgo o próximo. Eu aponto o dedo, ao invés de estender a mão amiga, na era das redes sociais, de WhatsApp, que chega uma fake news, não chega muitas vezes no celular? Fulano fez isso, matou, você já não detesta a pessoa, já viu isso? Você tem que correr. Você nem viu quem é. Nós temos que desenraizar de nós esse ódio. Esse ódio nos faz mal. Não é ser conivente com o erro, com o crime, de forma alguma. Mas é nós entendermos que todos precisamos melhorar. E se o irmão hoje faz uma coisa errada, se ele mata, se ele rouba, se ele pratica uma coisa errada, quem vai ter consequências? Quem sofreu, mas quem principalmente? Ele. O que vai mudar eu falar que é isso, que é bom isso, que ele é bom para isso? Perceba que nós vamos construindo no nosso coração o quê? Uma barreira. Ao invés de construir o quê? Uma porta. A porta da luz. A porta da esperança que deve habitar no nosso coração. E com essas palavras, meus irmãos, que nós devemos compreender a parábola das sementes, que está no capítulo 17, Sede Perfeito, ou parábola do semeador, dada a sua profundidade, principalmente o que? A forma carinhosa e amorosa que Jesus nos passou ela há tantos anos, e claro, que agora nós temos a possibilidade de compreendê-la racionalmente, de forma lógica, sem alegorias, e fazer o nosso juízo de valor, fazer o nosso entendimento. Eu acredito ou não? Eu creio que eu posso fazer germinar em mim as virtudes ou não? Percebam o convite? Não é um convite de amor para nós que matamos Jesus, desencarnamos, que Ele crucificamos. Não é um convite que Ele nos deixou através do Consolador prometido, que é o Espiritismo. É muito profundo e muito consolador o que nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo. E com esses ensinamentos, que possamos
preparar para o trabalho em paz, termos aí uma semana de muita paz, de alegria e principalmente de combate ao quê? O egoísmo. Vamos buscar com todas as nossas forças combater esse vício que ainda habita em nós, mas que um dia conseguiremos extirpá-lo dos nossos corações, das nossas vidas e angariar um lugarzinho no reino dos céus e evoluir um pouquinho. Que Jesus nos abençoe, que a espiritualidade benfeitora esteja conosco e tenhamos uma boa noite. E nós vamos convidar a nossa irmã Joana para fazer a prece e convidar os irmãos passistas também para se dirigirem à sala do passe. Meus irmãos, nosso agradecimento ao Fred, que trouxe essa parábola tão bonita, que é a parábola do semeador, e da forma com que ele nos trouxe, nos mostrando, nos convidando a deixar os nossos vícios de lado e estarmos mais atentos à prática das virtudes. Que nós possamos receber a ajuda do alto, para a gente estar sempre ligado nessas mensagens que nos vai ajudar a seguir a nossa estrada, o nosso caminho de evolução. Meus irmãos, hoje as nossas meninas do artesanato estão com o bazar aberto. Todos vocês que quiserem dar um chego lá para ver as novidades, é o Bazar das Mães, que aconteceu no sábado e hoje se estende ainda. Podem ir, que elas estão lá. E agora nós vamos finalizando, agradecendo a espiritualidade, agradecendo a Jesus por esses momentos e que nós possamos retornar aos nossos lares em boa companhia e nós passamos mais uma vez para a nossa prece de agradecimento, que é a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como perdoamos aos nossos devedores e ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Obrigada, meus irmãos.